Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo na Casa de Antônio de Pádua. Hoje, como em todas as segundas-feiras, nos reunimos virtualmente aqui no canal SEAP Niterói, no YouTube, segunda-feira, 21 horas. E às terças-feiras, às 17 horas, nós nos encontramos presencialmente na Casa de Antônio de Pádua, na Rua Visconde Sepetiba, 426, no centro de Niterói. A nossa palestra de hoje será com Lenita Lorena, querida amiga do Grupo Espírita Francisco de Assis, em Niterói também, que nos falará sobre a cada dia basta o seu mal. Para iniciarmos o trabalho da noite, nós vamos fazer uma breve leitura, uma prece singela, e antecipadamente eu gostaria de agradecer a Lenita pelo carinho, pela disponibilidade de estar aqui conosco, e desejar a todos uma noite de muita paz e muita bênção. A página de hoje foi colhida do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Intitula-se Viver em Paz. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro, sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem, aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes ao recesso do ser. Identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás, assim, ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados, nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgará sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Deus Pai, Jesus, querido e amado Mestre, abençoa-nos nesta noite. Pedimos a bênção e proteção também dos mentores da Casa de Antônio de Pádua, que possa a nossa querida amiga ser intuída a fim de encontrar as melhores palavras para trazer o estudo do Evangelho até nós, e que essas palavras penetrem o nosso ser e modifiquem as nossas ações, transformando-nos em pessoas melhores. Pedimos que abençoe todos que estão aqui nesse momento e os que se juntarão a nós no futuro virtualmente. Que seus lares sejam abençoados, que a paz do Cristo invada esses lares, renovando as esperanças e a fé de dias melhores. Agradecemos mais uma vez por essa oportunidade e principalmente pela oportunidade da vida. Que possamos estar aqui em outros momentos, a fim de melhorarmos com o estudo que nos é trazido semanalmente. Fica conosco, querido Mestre, hoje e sempre.
Então, ficaremos agora com a Lenita. Lenita, muito obrigada mais uma vez pelo seu carinho, pela sua disponibilidade, pela sua presença. Que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, as nossas reflexões hoje serão sobre esse ensinamento de Jesus. A cada dia basta o seu mal. E ele está contido numa passagem que é registrada por Mateus no seu Evangelho e que é muito conhecida de todos nós, que começa assim: Não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer, para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Então Jesus aí está fazendo uma advertência para a nossa preocupação, a nossa inquietação com as coisas materiais, com as questões ligadas à sobrevivência do nosso corpo. É natural que nós estejamos encarnados no corpo físico. Nós vamos precisar da matéria para sobreviver, seja através do alimento, do vestuário, de um abrigo, para nos proteger, e várias outras coisas que nós necessitamos. Mas, como Jesus lembrou, se Deus cuida de toda a sua criação, das aves do céu, dos lírios do campo, provendo a cada um aquilo de que necessita para a sua sobrevivência, quanto mais Ele não cuidará de nós, que já atingimos a inteligência, a humanidade, que já temos livre-arbítrio. E essa passagem termina assim: Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Então Jesus está dizendo, se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, que as coisas materiais de que necessitamos nos serão dadas de acréscimo. E ele recomenda para não nos colocarmos inquietos, aflitos, ansiosos pelo dia de amanhã, porque ele cuidará de si. Jesus não está dizendo nessa passagem para nós nos acomodarmos. Kardec comenta bem no Evangelho segundo o Espiritismo que essa advertência de Jesus não significa que nós devamos nos colocar passivos, acomodados, ociosos, aguardando que tudo nos caia do céu, que o alimento surja como um passe de mágica em nossas mãos, em nossa mesa. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque a lei do trabalho é uma das leis de Deus, e tudo na natureza trabalha. Os animais, os pássaros, também lutam pela sua sobrevivência, buscam alimento, fazem os seus próprios ninhos para se abrigar, cuidam dos seus filhotes. As plantas também, embora estejam ali aparentemente estagnadas, elas estão ativamente absorvendo da terra a água, os nutrientes, para produzir os frutos e as flores que embelezam e que nos trazem também recursos para a sobrevivência. Então, tudo no universo trabalha. E nós, seres inteligentes da criação, precisamos mais do que os demais trabalhar, fazer a nossa parte. Então, buscai o reino de Deus e a sua justiça
significa um movimento ativo, é um verbo que designa esforço. Eu saio da onde eu estou, da posição em que eu estou, em busca de algo. Eu vou buscar o reino de Deus. O reino de Deus, o que é? São as leis de Deus, que estão em todo o universo, que regem esse universo e que estão inscritas em nossa consciência, como o livro dos Espíritos nos lembra. São nossos deveres perante Deus. Se nós buscarmos realizar essas leis em nossa vida, buscarmos agir corretamente, segundo a nossa consciência, fazendo a nossa parte, o nosso esforço, cumprindo também a lei do trabalho em nossas vidas, tudo mais do que precisamos nos será acrescentado. Então precisamos confiar nisso. E a cada dia basta o seu mal. É um ensinamento que nos lembra a importância de vivermos o momento presente. Vários sábios, em todos os momentos da humanidade, trouxeram esse ensinamento. Lembraram que precisamos viver o momento presente, porque é o único em que temos a oportunidade de fazer alguma coisa, de aprender, de realizar algo, de nos esforçarmos para melhorarmos a nós próprios, de beneficiarmos outras criaturas. Nada podemos fazer no passado nem no futuro. Se vivermos no passado, lamentando pelos nossos erros, nos culpando por aquilo que fizemos de errado, estaremos perdendo tempo, nos entristecendo, nos amargurando, porque não poderemos corrigir esses erros lá no passado. Mas agora temos a oportunidade de fazer o bem, de reparar aquilo que fizemos de errado. Se também vivemos no passado, com saudade de tempos felizes que tivemos e que agora não temos as mesmas oportunidades, as mesmas situações, também só teremos a amargura, a tristeza em nossos corações, porque não poderemos voltar atrás. Viver no futuro também não nos acrescenta nada. Se esperamos alguma coisa acontecer para então sermos felizes, estamos sempre adiando a nossa felicidade. Se vivermos no futuro nos preocupando, ocupando-se com antecipação dele, antevendo problemas, antevendo amarguras, vivenciando-os no dia de hoje através da aflição, da ansiedade, estamos prejudicando o momento atual que temos, a nossa saúde, o nosso equilíbrio, aqueles que estão em nossa volta. Então não estaremos produzindo, estaremos sim desperdiçando tempo, que é a oportunidade que nos é dada hoje, no momento atual, nessa situação que vivemos encarnados, nesse momento. Nesse momento difícil porque passa a humanidade, que todos nós vivenciamos há tantos meses, essa pandemia que atingiu todos os países do mundo, que exige esse isolamento social, esse afastamento do convívio social e mudanças radicais na rotina de vida de praticamente todos nós. Essas mudanças são difíceis. Nós também vivenciamos o medo do contágio, o medo de adoecermos, o medo de que nossos entes queridos adquiram essa doença e possam ter um estado grave, principalmente quando essas pessoas queridas, ou mesmo cada um de nós, precisa se expor mais diretamente ao contágio por motivos de trabalho profissional. Nós vemos também em torno de nós pessoas adoecendo. Muitas vezes pessoas próximas, muitos de nós tivemos entes queridos adoecendo e mesmo desencarnando. Ou pessoas próximas a nossos amigos e conhecidos. São situações difíceis, de fato. É uma situação, uma época, uma prova dolorosa para toda a humanidade. Também no lado econômico, muitos de nós perdemos nossos empregos. Muitas famílias perderam suas fontes de renda. Famílias, muitas vezes, que tinham uma situação tranquila, que nunca imaginavam que iriam perder aquele ganho, aquela fonte de renda. De repente mudou tudo, a economia se fechou e muitos de nós vivenciamos essa situação difícil da perda do recurso material para a nossa sobrevivência. Mas tivemos que nos adaptar.
Então, a ansiedade nessa situação é natural. Praticamente todos nós tivemos momentos ou vivenciamos a ansiedade nos acompanhando desde o início dessa pandemia. E isso é natural. Joana de Ângeles diz que a ansiedade, dentro dos limites naturais, ela é aceitável, ela faz parte das emoções que nos defendem, que nos protegem. Por exemplo, numa situação como a atual que vivenciamos, essa dificuldade grande para a humanidade, quando estamos aguardando uma notícia, uma resposta, também é natural que nos ponhamos ansiosos, numa expectativa. Mas isso não deve passar de um ponto de equilíbrio. Quando a ansiedade nos bloqueia, nos limita, impede a nossa ação, nos traz muito sofrimento, ela atingiu um nível patológico. Então nós precisamos buscar ajuda. Primeiramente a ajuda profissional, que nós temos aqui na Terra. E sempre, em todos os momentos, a ajuda de Deus, a ajuda do alto. Mas, para prevenir que a ansiedade chegue a esses níveis, vamos observar que sempre tudo que acontece, por mais difícil e doloroso, sempre tem um lado bom e tem um propósito positivo. Nós vemos que no mundo inteiro a solidariedade também atingiu níveis nunca antes vistos com essa pandemia. As pessoas estão valorizando e buscando mais as coisas espirituais. Estão buscando as religiões, a ajuda religiosa, as fontes de apoio da espiritualidade. E aqueles que conservam, seu nível aquisitivo têm procurado ajudar os demais que perderam suas fontes de renda. Mesmo aqueles que muitas vezes têm pouco, têm doado o seu trabalho, o seu tempo, a sua preocupação. Pessoas estão atendendo outros através das redes sociais, através dos recursos da tecnologia. Psicólogos estão atendendo, médicos atendendo, pessoas oferecendo o seu tempo para conversar com outras pessoas que estejam solitárias ou amarguradas. Então a solidariedade, a fraternidade tem crescido. E nós vimos isso acontecer nos momentos difíceis, realmente. Essa prova pela qual a humanidade passa tem um propósito, tem uma finalidade. E nós sabemos que essa finalidade é sempre para o bem, para o crescimento dos espíritos aqui encarnados e para o crescimento do planeta. Mas não podemos nos esquecer da terapia preventiva que o Evangelho de Jesus e o Espiritismo nos oferecem. Essa terapia que vai prevenir que a ansiedade chegue a níveis patológicos, a níveis exagerados, que nos tragam desequilíbrio, e que também vai ajudar a nos tratar, se porventura chegarmos a esse ponto. Porque muitos de nós, em momentos, nos sentimos excessivamente ansiosos, amargurados, alguns deprimidos, desanimados. Vamos buscar, além dos recursos terapêuticos presentes aqui na Terra, o recurso do Evangelho e do Espiritismo. O que eles nos ensinam? Primeiramente, que Deus é nosso Pai. Deus é a inteligência suprema, todo-poderosa, que criou todo o universo e que nos criou. Então, se nós temos um Pai como Deus, que é todo-poderoso e que rege o universo, nada precisamos realmente temer. Jesus é o Espírito puro, designado por Deus para governar o nosso planeta. É o Mestre a quem Deus conferiu a responsabilidade de guiar as nossas almas, os nossos espíritos, para a evolução. Então, é o pastor das nossas almas. Então, se nós temos como mestre, como pastor, um espírito puro que governa o planeta, não tem por que nos sentirmos abandonados, acharmos que estamos entregues ao caos, à desordem, ao sofrimento. Por que estamos reencarnados na Terra? Para aprender, para vencer as nossas imperfeições, nos melhorar e resgatar as dívidas que adquirimos por nossos erros nessa própria encarnação e em muitas encarnações passadas.
nas quais, como espíritos imperfeitos, muito erramos, muito prejudicamos os nossos semelhantes. E estamos aqui também para resgatar, para corrigir, para fazer o bem onde outrora fizemos o mal. A morte não é o fim, é o retorno para o mundo espiritual, é o final de um ciclo, no qual voltamos à pátria espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, da qual viemos. Embora seja muito dolorosa a separação temporária de um ente querido, todos nós sabemos, é uma prova difícil e dolorosa. Não vamos negar isso, mas lembrar que a morte não é o fim traz um consolo muito grande. Saber que nossos entes queridos estão lá no mundo espiritual, continuando o seu processo de evolução, de crescimento, sendo amparados, assim como nós aqui estamos, e que podemos encontrar com eles, eventualmente, quando isso for permitido, através do desdobramento pelo sono, que podemos nos colocar em ligação mental com eles através da prece, podemos ajudá-los com as nossas preces. Isso traz um consolo muito grande. E a ideia também de que cada um de nós tem um espírito protetor, um espírito mais evoluído do que nós, que foi designado por Deus para nos orientar, para nos ajudar nessa encarnação, para nos aconselhar. Então nós recebemos desse espírito protetor orientações através da intuição e orientações também durante o sono, o desdobramento, quando com ele encontramos e com ele conversamos e ele nos aconselha. Olha que recursos maravilhosos! Ter certeza desses itens, assim como outros, esses são só alguns, que o Evangelho de Jesus nos traz e que o Espiritismo nos traz como notícias, é uma bênção em nossas vidas. Então vamos agradecer por essas bênçãos, que realmente elas são aquela base firme que vai, onde vamos alicerçar a nossa fé e a nossa confiança, e com a ajuda das quais vamos evitar que a ansiedade, que a aflição chegue a níveis que nos prejudiquem. O que contribui para agravar ou para gerar ansiedade em nós? A competitividade, tão frequente no mundo em que vivemos. A ideia de que eu preciso competir com os outros. Se há um lugar, se há uma vaga, para alcançar aquele lugar eu preciso derrubar aqueles que também desejam alcançá-lo. Essa competitividade traz muito estresse, muito desgaste. Joga uma pessoa contra a outra. E nós sabemos que todos fomos criados por Deus, que todos temos direito à felicidade, que há lugar para todos. A ambição desmedida ou as falsas necessidades. Agora, nessa pandemia, muitos de nós podemos ver com clareza quantas necessidades de coisas materiais nossas eram exageradas. Quantas coisas nós temos que realmente não precisamos. E quando a criatura se deixa levar pela ambição desmedida, por essa cegueira em relação a adquirir coisas materiais, de que realmente não necessita, ela cai numa armadilha da ansiedade, da aflição e do adoecimento. A violência urbana. Muitos de nós, especialmente quem vive em grandes cidades, vive esse receio da violência, o medo, a insegurança. É natural que quem viva num ambiente onde a violência se torna presente, frequente, tenha ansiedade. Precise se precaver. Esse cuidado é necessário. Mas vamos confiar que nada nos acontecerá se não estiver programado pela justiça divina. Que não seremos alvo de uma violência, ou mesmo de uma morte através da violência urbana, se aquilo não estiver no nosso planejamento. O que não quer dizer que nós vamos viver sem cuidado, vamos nos expor à violência
frequentar um ambiente, um local da cidade que sabemos que é violento, num horário que aquele local está deserto, isso é nos expor à violência, isso é nos predispor ao suicídio. Mas tomando os cuidados devidos, e se precisarmos sair por um motivo nobre naqueles horários, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir a Ele proteção, aos amigos espirituais, e ir com confiança e com os cuidados que são necessários. As notícias também de crises, de guerras, de crimes, no momento atual, todas as notícias de mortes, de problemas econômicos gerados por essa pandemia, nos chegam a todo momento, pelo noticiário da televisão e pela internet, que todos nós carregamos no bolso ou na bolsa, na forma de um celular, onde as notícias chegam a cada minuto, a cada momento. As novidades são ali colocadas, e geralmente as novidades negativas. Quando aquela bomba, quando aquela explosão aconteceu no Líbano, em Beirute, antes da televisão noticiar, muitos de nós já tínhamos recebido vídeos e notícias através do celular. Isso, de um lado, tem um lado positivo, porque a informação também faz com que nós possamos nos unir, ajudarmos uns aos outros, mas também tem um lado negativo, porque gera ansiedade. Então precisamos equilibrar essa nossa assistência às notícias, a nossa ligação com a internet, com os noticiários da TV, equilibrar. Se precisamos estar informados, vamos designar um tempo do nosso dia para isso, mas sem exagero, para não poluirmos a nossa mente, a nossa psicosfera. E o excesso de informações está ligado a isso, né? Mas nós recebemos informações demais. Mesmo informações positivas, nós recebemos numa quantidade muito exagerada, por conta da internet e do celular que anda sempre conosco. São solicitações as mais diversas, são inúmeros vídeos, são inúmeros textos que as pessoas nos convidam a ler. Se nós formos dar atenção a tudo o que recebemos, nós vamos ocupar as 24 horas do dia, de uma forma desordenada que vai gerar uma aceleração na nossa mente, nas nossas emoções, uma dificuldade de concentração, muitas vezes dificuldade para o sono. Então vamos dosar essas informações, vamos equilibrar, vamos medir, mensurar e limitar o período em que ficamos ligados à internet, ligados ao celular. E usar isso com equilíbrio, porque são recursos valiosos que nos provêm informações muito importantes que facilitam a nossa vida, se soubermos utilizá-los com equilíbrio. Quais são as consequências da ansiedade exagerada? A precipitação é uma delas. Quando agimos precipitadamente, sem pensar, nós cometemos erros. Isso pode acontecer no nosso trabalho. Dependendo da profissão que temos, isso pode colocar em risco a vida de outras pessoas. Isso pode acontecer no nosso dia a dia, mesmo no ambiente do lar, levando a problemas cotidianos que são criados pela precipitação. Conflitos e agressividade. Quando estamos muito ansiosos, tendemos a entrar em conflito mais frequentemente com aqueles que nos cercam. Esses conflitos podem levar à agressividade, podem gerar situações difíceis no relacionamento nosso com nossos semelhantes. E podem originar a fuga por diversos meios de vícios. A ansiedade gera um desconforto muito grande. E muitas criaturas, então, fogem desse desconforto por recursos que vão aliviar aquela ansiedade. Muitos vícios começam assim, como uma forma de alívio da ansiedade. Quantas pessoas têm uma ansiedade exagerada no seu trabalho e à noite colocam uma bebida no copo para relaxar? Ou outros tipos de vícios, um jogo. E aquilo vai gerando um hábito de buscar o relaxamento daquela forma, e depois a criatura cai numa armadilha do vício, da qual ela não consegue sair. E vai precisar de ajuda
para conseguir realmente se libertar. Então vamos evitar entrar nessa armadilha. A instabilidade de humor que a ansiedade gera. Então as pessoas que convivem conosco nunca sabem como nós estaremos, porque a cada minuto podemos mudar. E o nosso comportamento vai ser direcionado por esse humor. Também um comportamento estável, que gera insegurança em nós e em todos que nos cercam. E o desperdício de energias. Nos diz Manuel Filomeno de Miranda que a ansiedade é uma das emoções mais desgastantes. É como uma vela que está queimando dos dois lados, se desgastando. E isso, se nós não controlarmos, não equilibrarmos, não buscarmos a ajuda para reduzir esse nível de ansiedade, nós vamos chegar a doenças físicas e mentais, porque o nosso corpo, a nossa mente, vai se ressentir daquela queima de energia, de desperdício de energia. André Luiz, no livro Sol nas Almas, ele tem uma página com conselhos muito simples, mas muito úteis. E ele nos convida a refletir sobre esse dispêndio inútil de energias com nossas expectativas e aflições desnecessárias. Então ele diz, à frente de tudo que se refira ao mal, vamos aplicar a filosofia não tanto quanto, ou seja, como a gente diz atualmente, menos um pouco. Ele lembra as doenças. Diante de uma doença, de um diagnóstico de doença, em nós mesmos ou em nossos entes queridos, vamos evitar exagerar os sintomas. Vamos evitar flagiciar o nosso corpo com pensamentos desvairados, com ansiedade exagerada, que vai lançar raios destrutivos sobre as nossas células. Vamos buscar ajuda profissional e buscar ajuda espiritual para nos mantermos em equilíbrio e sermos realmente auxiliados. Diante de boatos, vamos ter muito cuidado com os boatos. Hoje em dia são as fake news que vêm pela internet, deixando de atribuir demasiada importância a notícias alarmantes que nem sabemos se são verdadeiras. Especialmente quando um boato atinge uma pessoa próxima, vamos evitar de passar adiante, sem ter certeza ou se aquilo não vai beneficiar em nada a outra pessoa. Ele também nos lembra dos desgostos. Todos nós sofremos desgostos, provações, dificuldades. Isso faz parte das nossas necessidades ainda nesse plano, nesse momento da nossa evolução. Mas vamos evitar nos inquietar por coisas que são pequenas ou nos desgastar por coisas que não poderemos evitar dessa forma, nem corrigir com a aflição. Os problemas. Então, problemas surgem sempre em nossa vida, no nosso dia a dia. Muitas vezes são problemas que fazem parte da vida diária mesmo. Um carro que tem o seu pneu furado, ou que a bateria para de funcionar porque chegou ao termo da sua vida útil. É desagradável quando precisamos do veículo e ele para de funcionar, muitas vezes na via pública, mas vamos buscar ajuda, sabendo que aquilo é um problema que faz parte da matéria, né? Vamos deixar de nos desgastar, perder o nosso dia, nos afligirmos, afligindo aqueles em torno de nós, por um problema que faz parte da vida cotidiana. Ofensas. Quando formos ofendidos, quando alguém nos atacar, nos agredir, vamos procurar lidar com aquilo da melhor maneira. Se precisarmos responder, conversar com a pessoa, nos colocarmos, vamos procurar fazer isso com equilíbrio, mas não carregando o fardo da mágoa e do ressentimento. Vamos deixar esse fardo de lado, porque isso só vai nos trazer intoxicação para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa vida. Vamos buscar perdoar, fazer aquilo que for necessário para alertar a outra pessoa, se isso for importante, mas sem carregar a mágoa e a angústia dentro de nós. No livro Temas da Vida e da Morte,
O espírito Manuel Filomeno de Miranda tem uma página que se intitula Pensamentos e Emoções. E ali ele nos lembra das finalidades das emoções. Elas são indispensáveis para nós. São forças que nos trazem a energia de que precisamos para agirmos no mundo. Elas têm uma finalidade superior, mas elas precisam se submeter à disciplina do pensamento. Como toda força, precisa se submeter a algo que a dirija. E o pensamento disciplinado é esse agente, que pode conduzir as emoções com equilíbrio e trazer para nós autoconfiança, harmonia íntima e bem-estar. Um valioso auxiliar nesse processo é a meditação, nos diz ele. Hoje em dia, principalmente na situação em que vivenciamos, várias formas de meditação têm sido oferecidas, ensinadas, disponibilizadas pelas pessoas, mesmo pelas redes sociais, pelos aplicativos de celular. Olha quanta coisa boa a tecnologia nos traz. Pessoas gravando meditações para nós acompanharmos. E se nós criarmos o hábito de meditar diariamente, nós vamos verificar que em pouco tempo estaremos com maior controle das nossas emoções e maior concentração mental também, porque o nosso pensamento fica desordenado se nós não soubermos como controlá-lo, como concentrá-lo naquilo que precisamos fazer. Ele também nos diz que a ansiedade cede lugar quando a fé comanda a onda mental. Então, a onda do pensamento, quando é comandada pela fé, ela vai se dirigir a Deus e vai se afinar com as respostas do pensamento divino. Então, essa onda mental vai estar ligada com o mais alto, porque a fé vai estar direcionando, e aí a ansiedade não terá lugar. Ele também diz que a direção correta e constante do pensamento esclarecido, que conhece as causas e finalidades da vida, realiza o controle das emoções, tornando os indivíduos nobres e equilibrados. Então, o pensamento esclarecido é o pensamento que a razão esclareceu pelo conhecimento. O conhecimento do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, o conhecimento da doutrina espírita, que nos mostra as causas, as finalidades da vida. Todo esse esclarecimento vai fazer com que o nosso pensamento possa ser dirigido para um objetivo nobre, controlando as emoções, direcionando-as também para esse objetivo nobre, e isso, pouco a pouco, vai nos trazer mais equilíbrio, vai nos melhorar intimamente, vai melhorar o nosso comportamento. Então, nós queremos passar da ansiedade, da precipitação, da preocupação para um estado de serenidade, de calma, de confiança e fé. Todos nós almejamos essa transposição, essa passagem. E isso nós poderemos obter através de exercícios diários. Essa passagem é um objetivo a longo prazo, mas nós, com esses exercícios diários, já poderemos em pouco tempo observar alguns resultados. São aquisições do espírito que vão se dando progressivamente. O exercício diário da prece, que sempre os amigos espirituais nos aconselham. Esse momento de nos ligarmos ao alto, a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, ao nosso espírito protetor, pedindo a eles a ajuda de que precisamos, expondo a eles as nossas aflições, as nossas dúvidas, as nossas necessidades, confiantes de que receberemos a orientação e o auxílio necessários. A prece também é um momento de agradecer por tudo aquilo que temos, que dispomos, e de louvar a Deus pela sua grandeza, pela sua criação. As leituras edificantes são tão necessárias, porque o estudo da doutrina espírita é tão importante. As casas espíritas reforçam a importância de participarmos de grupos de estudo e de termos diariamente o hábito da leitura nobre.
porque elas vão nos dando essas informações de que necessitamos. Ah, mas eu já li todas as obras básicas de Kardec, eu já sei isso tudo. Mas é preciso, a leitura vai nos dando a confirmação. A leitura das obras subsidiárias, através de exemplos, vai nos dando a confirmação dos resultados, de agirmos no caminho do bem, de buscarmos a ajuda do alto. Então essa leitura vai reforçando em nós essa certeza e trazendo novas informações, porque a doutrina espírita não está acabada. Sempre novas revelações, novas informações vão sendo trazidas progressivamente pelos espíritos amigos. E as meditações e reflexões diárias, que nós comentamos a sua importância, a importância de um momento de meditação, que pode ser próximo ao momento da prece. É muito importante fazermos a prece quando acordamos no início do dia e no final do dia antes de dormir. Se possível, fazer nesses dois momentos, para começarmos bem o novo dia e para começarmos bem o repouso da noite, quando sabemos que através do desdobramento poderemos ter contato com espíritos, amigos ou não, dependendo da nossa sintonia. As reflexões em torno da meditação, em torno das leituras, também são importantes, porque vão amadurecendo em nós esses conhecimentos. E nós trouxemos para finalizar algumas frases que nós chamamos gotas de serenidade. São afirmações que ajudam a nos serenar, ajudam a combater em nós a aflição, a ansiedade. Isso nós encontramos na literatura espírita, especialmente os livros de páginas, que são aqueles que abrimos ao acaso para ler uma mensagem. São gotas de serenidade em nossa vida. André Luiz nos diz: não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço da sua parte. Então, quantas vezes nos afligimos por coisas que vão ser resolvidas automaticamente? Ele diz: trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá a sua paz. O trabalho é esse amigo que está sempre conosco se nós estivermos com ele. É a ocupação do nosso corpo, da nossa mente, numa tarefa útil, que vai nos prevenir da ociosidade, das ideias, da ociosidade do corpo, que vai nos prevenir da ansiedade, que vai ajudar como tratamento para essa ansiedade. O trabalho é uma terapêutica fabulosa e que nós precisamos utilizar sempre. Ele também nos diz: conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Se nós prestarmos atenção, as coisas boas são em número muito maior do que os problemas que nos visitam. Então vamos ter o coração grato por isso. E Emmanuel nos diz: lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Então vamos colocar as nossas inquietações, as nossas aflições na fé em Deus, sabendo que Deus vai nos ajudar a tranquilizar o nosso coração e a encontrarmos a solução para os nossos problemas e dificuldades. E encerrando, meus irmãos, nós lembramos dessa passagem também de Mateus, desse ensinamento de Jesus sobre o jugo suave, e olhando essa imagem de Jesus tendo nos braços a ovelha perdida, que ele traz com tanto carinho de volta ao rebanho, como faz com cada um de nós, cada vez que nos distanciamos dos seus ensinamentos. E ele diz nesse convite: vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Que esse convite de Jesus permaneça em nossos corações. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Encontrareis repouso para as vossas almas. Que confiemos nessas palavras de Jesus e que possamos prosseguir a nossa caminhada,
trabalhando, fazendo a nossa parte, cuidando de nós, na certeza de que Deus proverá tudo mais de que necessitamos. Então, meus irmãos, vamos nesse momento elevar juntos os nossos pensamentos, a nossa gratidão ao Pai Maior que nos criou, por esses momentos de reflexão que tivemos, na certeza de que os amigos espirituais estão conosco, nos auxiliando, nos envolvendo, nos inspirando. E a eles nós pedimos que continuem amparando a cada um de nós, nos fortalecendo nas nossas lutas, nos auxiliando nas nossas dificuldades, envolvendo os nossos lares. A eles nós pedimos também, Senhor, que envolva a nossa casa espírita e todos que fazem parte dela, que envolvam a nossa cidade, envolvam todo o nosso país, nossos governantes e autoridades, orientando-os na utilização dos recursos de que dispõem, e envolvam todo o nosso planeta, que é governado pelo nosso Mestre Jesus, que toda a humanidade encarnada nos diferentes continentes e países possa ser envolvida nessa vibração de paz, de amor, que agora sentimos envolver os nossos corações. Que aqueles que se encontram enfermos nos hospitais sejam amparados. Que aqueles irmãos que desencarnaram, que vêm desencarnando diariamente, sejam auxiliados na sua chegada, na sua adaptação à vida espiritual. Que seus familiares sejam confortados. Que a humanidade possa, Senhor, aprender com a dificuldade que estamos vivenciando, aprender a sermos melhores, a nos apegarmos menos às coisas materiais e mais às espirituais, a sermos mais solidários, mais fraternos, mais responsáveis com o uso do nosso tempo, dos nossos recursos. Fica conosco, Mestre. Continue nos envolvendo nessa paz e nesse amor. E que possamos, Senhor, também nos esforçar para permanecermos contigo. Que assim seja.